Bom, pessoal, aqui quem fala é o professor Serginho, mais conhecido como o mestre dos magos. Hoje eu vou fazer algumas questões sobre pirâmides para vocês, né? Nós já estamos quase no final do ano. O próximo conteúdo é sólidos de revolução. A gente vai trabalhar com os cilindros, com os cones e a esfera, né? Que é a última parte do conteúdo. Depois é só para quem ficar em recuperação, né? E aqueles que tiverem vontade e querer aprender mais, né? E gostam dessa parte de geometria. Eu sei que tem muita gente que gosta, tá? Então, hoje a gente vai fazer alguns exercícios envolvendo pirâmides, tá bom? Vamos começar, pessoal, com a pirâmide de base quadrangular, né? E depois a gente vai desmembrar ela e vai planificar ela. E aí, para vocês verem a área total dela, né? A área lateral sempre triângulos, né? Como eu falei na última aula. E a base dela depende de que tipo de base, né? Se é um triângulo, se é um quadrado, se é um hexágono, pentágono, octógono, sei lá, uma figura plana, que é a base. E o nome da pirâmide sempre vai ser relacionado com a sua base. Uma pirâmide de base quadrangular, ela tem um quadrado como base. Uma pirâmide de base triangular tem um triângulo como sua base, e assim por diante, tá? Então, vou mostrar. Vamos começar por uma questão simples, depois eu vou mostrar para vocês o tetraedro, tá? Que é uma figura bem interessante, assim, às vezes fácil de resolver se souber as fórmulas, né? E um pouquinho mais complicado se tu não souber como usar as fórmulas. Aí tu vai depender de ti trabalhar mais com o teorema de Pitágoras para conseguir descobrir a altura do tetraedro, que é uma pirâmide de base triangular. A característica do tetraedro, que é uma pirâmide, é que todas as suas faces são iguais a triângulos equiláteros, tá bom? Então, vamos começar com um exercício simples. Vou inventar agora na hora aqui, né? E depois a gente vê, né? Vou depender de vocês aí, ou vou perder um pouquinho mais de tempo procurando a minha calculadora aqui. Mas se tiver alguém com calculadora na mão, pode me ajudar, tá? Pirâmide de base quadrada de área de 16 centímetros quadrados e altura igual a 8 centímetros. Qual é seu volume, vírgula, área total? Vou tirar essa vírgula aqui e vou botar e área total, tá? Seria esse um exercício simples. Eu inventei agora, né, esses valores ali, e eu vou mostrar para vocês como é simples resolver esse tipo de exercício aí. Não esqueçam, sempre utilizando o teorema de Pitágoras. Olha lá, a base ele já me deu. Ele já disse, o cara que fez esse enunciado aí, que fui eu mesmo, né? Ele já disse que a área da base é um quadrado de 16 centímetros quadrados, né? Então, ficou fácil de resolver o volume, né, da pirâmide. Lembra? O volume ele é igual à área da base vezes a altura dividido por 3. Então, o volume de qualquer pirâmide, né, ela é o prisma dividido por 3, né? O prisma é a área da base vezes a altura. E no caso da pirâmide, sempre dividido por 3. Então,
A área da base eu já tenho. O cara que fez esse exercício foi camarada. Ele disse para mim que é 16. A altura é 8. E então o volume dividido por 3. Então o volume vai ser 16 vezes 8. Alguém com calculador aí? Senão eu vou ter que... 128. Quanto? 128. Ai, que rapidez, assim que eu gosto dessas criaturas. Dividido por 3, quanto é que dá? 128 dividido por 3. 42, 666 infinito. Gosto de 42,67 centímetros. O quê? Como assim, senhor? Não entendi. Senhor, 128 dividido por 3 dá 42, não sei quanto 6 lá. 66666 infinito. Tá, mas aqui, ó, 42,67 centímetros o quê? Ao quadrado, senhor. Ao quadrado? Ao cubo, senhor. Isso! Cúbicos, muito bem, é isso aí. Muito bem, muito bem. Pronto, resolvida a parte do volume. Agora eu tenho que achar a área total. A área da base eu tenho, né? A área total é igual a área da base mais a área lateral. A área da base eu tenho. O cara que fez o enunciado, ele foi camarada comigo, ele já deu o valor. A área da base, 16 centímetros. Falta descobrir a área lateral. Como eu faço para achar, né, a área lateral? Alguma suposição como eu poderia achar? Ainda teu microfone tá aberto. A área lateral, pessoal, são 4 triângulos, né? Não são equiláteros, mas são 4 triângulos. Tá? Então, eu vou desenhar aqui para ficar mais fácil. Tá? Ó, aqui está a área dela. Né? Ó, aqui está a pirâmide. Eu preciso achar a área daquele triângulo, dessa face. Como é que eu faço para achar a área de um triângulo? É base vezes altura dividido por 2, mas eu preciso saber a altura. Mas a altura é o apótema lateral da pirâmide. Seria esse valor aqui, ó. Esse valor aqui, ó, eu não tenho. Eu tenho que descobrir ele, tá? Mas eu tenho a altura da pirâmide. Teorema de Pitágoras? Exatamente! O teorema de Pitágoras. Está enxergando ali, ó. A altura eu tenho, ela vale 8 centímetros. E qual é o valor do lado da base? Quem é que pode me dizer 4. ali entre... Quanto? 4. Muito bem! Ah, eu só tenho crânios aí, ó. Eu só tenho crânio. Ah, muito bem. Só que assim, ó, o triângulo que está ali, né? Ele não usa todo o lado. Ele só usa a metade do lado. Só a metade do lado. Então é 2. Então, vai valer 2? 2. Exatamente. Aqui é 2. E aqui é 8. Agora a gente vai usar o conhecimento do teorema de Pitágoras para achar esse apótema ali, ó, que é a altura, né, da face, que é do triângulo ali, que a gente precisa fazer base vezes altura dividido por 2. Então vamos lá. Eu preciso achar esse valor aqui. Importante! Hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Então ela, ó, x ao quadrado igual a 8 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Vai ficar assim, ó. X
x ao quadrado. 8 vezes 8. Isso. 64. 2 vezes 2. 4. 4. Qual é, pessoal, a raiz de 68? Porque 64 mais 4 é 8. Qual? Procurem aí para mim na calculadora, senão eu vou levar muito tempo aqui. Qual é a raiz de 68? 8,24 e mais um monte de número. 8,24 mais um monte de número. Qual é o próximo número depois do 4? 6. 6. Então, toda vez que tu tem um número depois aqui, ó, como eu peço sempre depois da vírgula, né, 2 números, eu sempre tenho que perguntar para aquele númerozinho que vem depois se ele é maior que 5 ou ele é 5. Se ele for, ó, maior que 5, esse 4 passa para 5. Da mesma forma que eu fiz aqui, ó. O próximo é 6, então ficou, se eu vou usar só 2 números depois da vírgula, ficou 67. Se fosse 4, o próximo número manteria o número que estava ali, tá? Tudo bem, mas isso aí não é o problema, né? Isso aí não é o problema, porque se vocês fizerem para mim, né, o exercício e usarem vários números aqui, também eu vou aceitar, né? Não é isso que vai me deixar triste. Eu queria que vocês aprendessem. Bom, vamos achar então a área de um triângulo e multiplicar por 4 para a gente saber qual é a área lateral. Vamos lá, então. Está aqui o triângulo. Essa altura aqui a gente descobriu, ela vale 8,25. A base é 4. Agora ficou fácil. Base vezes altura, dividido por 2, a gente acha a área do triângulo. Então vai ficar assim, ó, a área do triângulo. Vou botar um triângulo para dizer que a área, né, é igual a 4. Vai dar 16,5, senhor. Tu já fez? Sim, é base vezes a altura dividido por 2. Isso. Tudo bem. O 4 dividido por 2 é 2. O 2 multiplica 8,25. 8 vezes 2 é 16. 0,25 vezes 2 é 0,5. Então fica 16,5, né? Então a área é igual a 16,5 centímetros quadrados, tá? Agora, para achar a área lateral, a gente tem que colocar aqui, ó, a gente tem que multiplicar por quantos triângulos? Eu vou mostrar para vocês. Ó, aqui eu acho que dá. Aqui está a pirâmide. E eu joguei os lados da pirâmide. Olha lá como é que ficou. Viu? Assim fica a pirâmide, né? Joguei os lados. Então, isso aqui é a área lateral. Por isso que eu tenho que multiplicar aquele valor ali, ó, 16,5, por 4, para mim saber qual é a área lateral. Então, vamos lá. Vamos usar aqui, ó, a área lateral igual a 4 vezes cada triângulo. Então, a área lateral vai ser 4 vezes 16,5. A área lateral vai ser 66. 66 centímetros. Nunca esquece dos centímetros quadrados. Então, 66 centímetros quadrados. Então, a área total vai ser igual a 82? 82, Elisa falou, né? Centímetros. O quê? Cúbico. Não, é área. Como é a área, senhor? É um quadrado. Área sempre quadrado, tá, Kainan? Ah, tá Tudo bom. bem. Então era isso aí, né? Dessa parte da pirâmide de base quadrada, tá?
Vamos fazer uma pirâmide de base triangular agora, né? Depois a gente faz uma hexagonal. Conseguiram entender bem isso? Tem alguma pergunta? Podem fazer. Não. Vamos para o outro, então. Vamos fazer um tetraedro. A pergunta é a seguinte, ó. Qual a área total e volume de um tetraedro de altura igual a 9 centímetros? Pessoal, tem um grande problema nessa questão aqui. Eu coloquei de propósito aí, porque a única coisa que eu não comentei para vocês na última aula é que a altura do tetraedro ela tem uma fórmula para fazer. Dá para resolver... sem só usando Pitágoras? Dá, mas é complicado. Eu aconselho vocês a gravarem essa fórmula que eu vou dar para vocês agora, tá? A gravarem, porque aí fica tudo mais fácil, tá? Então não esqueçam, gravem a fórmula da altura do tetraedro, que é uma fórmula imprescindível para te poder resolver questões que envolvam pirâmides de base triangular, onde todas as faces são iguais, né? Que é o tetraedro. Então, a fórmula é essa aqui, ó. A altura do tetraedro, tá? Eu vou escrever, né? Aí fica gravado aqui. A altura do tetraedro. Ou da pirâmide de base triangular. Vou botar aqui tudo são triângulos equiláteros, né? A fórmula do triângulo equilátero, vocês se lembram, né? A raiz de 2, A ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Desculpe, A ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Essa é a área do triângulo equilátero. E a altura, ó. A altura do tetraedro, ó, vou botar verde. A altura do tetraedro é A raiz de 6 sobre 3. Tá? Tem que gravar essa fórmula, infelizmente. Né? A altura do tetraedro, né? A altura do tetraedro. Desenhar a altura do tetraedro. Ela é A raiz de 6 sobre 3. Tá? E uma outra coisa interessante, né? Que quando cair esse tipo de questão, eles são obrigados a dar para vocês o valor da raiz de 6, né? Eles são obrigados a dar para vocês o valor da raiz de 6. Né? E também da raiz de 3, né? Senão, a resposta ela vai ficar em forma de raiz. Sempre vai ficar em forma de raiz. Porque não tem como vocês determinarem, né,
uma raiz de 6, ou uma raiz de 3, ou de 2, né? Ou um número π, porque são infinitos números depois da vírgula, é um número irracional. Então não tem como tu dizer, né, qual é esse valor. Por isso que na hora da avaliação eles são obrigados a dar para vocês esse valor, né? Raiz de 6 igual a tanto, raiz de 3 igual a tanto. Se eles não fizerem isso, pessoal, lá nas alternativas, na letra A, B, C, D e E, vai constar raiz de um número lá, entendeu? Vai ficar na forma de raiz. Não vai ser um número fechado, sim, né? Nem com vírgula, vai ser a forma de raiz. A não ser que eles deem para vocês, que nem eu vou fazer agora aqui, vamos colocar aí. Vê para mim aí, Elisa, ou Tainan, qual é a raiz de 6? 2,4494897. Vamos usar, vai aparecer lá na prova para vocês, 2,45 na hora da avaliação do vestibular lá. Vai aparecer para vocês raiz de 6 igual a 2,45. Tá? Essa informação ali, eles são obrigados a dar se eles quiserem valores. Mas se eles quiserem na forma de raiz, vai ficar a forma de raiz. Tá? Aí vocês têm que calcular e calculando, até chegar num número que não tem mais como nada e vai ter que deixar na forma de raiz. Lembrem disso, vocês agora, de repente, vocês não estão compreendendo o que eu quero dizer. Mas lá, quando vocês forem fazer o vestibular, vocês vão olhar essa questão e não sumam dela, não corram dela, porque vocês vão se lembrar, o professor Serginho pediu, quando aparecesse e não desse o valor, ia ficar na forma de raiz. E vocês vão ver nas alternativas lá, vai ter raiz de 100, por vezes, não sei o que lá, né? Muito bem. Vamos botar a raiz de 3 também. Coloca aí raiz de 3 igual a 1,73. Tá? Vamos usar raiz de 3 igual a 1,73. Agora vamos para os cálculos, tá? Ó, a minha altura é A raiz de 6 sobre 3. O A é a aresta do meu tetraedro. Eu vou desenhar ele aqui com uma outra cor. Vou usar vermelho aqui. Ó. Aqui está o tetraedro, tá, pessoal? Ó. Esse aí é o tetraedro. A única coisa que eles me deram foi a altura do tetraedro. Eles me disseram que o tetraedro ele vale. Eles me disseram que o tetraedro vale 9 centímetros. Então, aqui é 9 centímetros. Mas eu não sei a aresta. Mas eu vou descobrir agora. Quer ver como é que eu vou descobrir? Olha só. Eu tenho de posse essa fórmula aqui. Então, vai ficar assim, ó. O meu A, tá? Vezes 2,45, tá? Dividido por 3 é igual à altura que foi dada, que é 9. Entenderam isso? Alguém estão conseguindo me acompanhar? Essa é a fórmula da altura do tetraedro. É aquela... Pode repetir. Muito bem. Olha lá. A fórmula da altura do tetraedro é essa. A, que é a aresta, multiplicado pela raiz de 6, dividido por 3. Tá? A altura foi dada. Então, 9 centímetros. Então, no lugar da altura, eu vou colocar 9. Tá? E no lugar de raiz de 6, eu vou botar 2,45. Se eu não desse o valor da raiz de 6, eu teria que deixar ela até o finalzinho da resposta. Tá? Se vocês quiserem, eu faço dos dois jeitos para vocês verem qual é o resultado. Tá? Então, vai ficar assim, ó. A aresta vai ser igual a 3 vezes 9, 27. E o 2,45 que estava multiplicando vai passar dividindo. 2,45.
40, 45. Então, façam aí para mim. 27 dividido por 2,45. 11,0204. 0816. Então, 11,02. É isso? Porque Isso. o próximo número é 4. Ele não modifica o 2. O próximo é 0. O próximo é 0. Ele não modifica. Então, fica 11,0. Tá bom? E é centímetro. Não é quadrados. É uma linha, né? Longitudinal. Muito bem. Então, a aresta eu já tenho, ó, pessoal. A aresta eu já tenho. A aresta, ela vale 11,02 centímetros. Tá? Agora ficou fácil, né? Por que ficou fácil? Porque a área da base é um triângulo equilátero, e um triângulo equilátero a gente sabe que é A ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Mas se vocês quisessem se torturar, se vocês fossem, como é que eu vou dizer, sádicos, né? Vocês fariam, né? Utilizariam aqui, ó, aquela regra de 1/3, né? E aí dividiriam pela metade a aresta e descobririam qual é a altura da face e achariam a área do triângulo da face, né? Mas, cara, tem a fórmula ali, para que a gente vai fazer tudo isso. Mas é óbvio que se vocês esquecerem a fórmula, vocês vão ter que fazer através de Pitágoras, né? E aí vai demorar muito para fazer essa questão. Então, por isso que os caras da medicina, eles passam nesses concursos, nesses vestibulares, porque eles são espertos, eles gravam essas fórmulas aí, né? A raiz de 3 sobre 4, né? Para a área de triângulo equilátero. Fica até bonito, né? Tu tá num restaurante, né? Com os teus amigos, aí alguém te pergunta, tu sabe qual é a altura do tetraedro? Aí tu diz, mas é claro, quem é que não sabe? A raiz de 6 sobre 3. Aí o cara vai ficar assim, né? Meu Deus, eu não sabia. Então, o importante é vocês terem conhecimento. Quanto mais conhecimento, melhor. Ele não ocupa espaço, cara. Então, vamos lá. A área do triângulo, tá? Então, vamos descobrir qual é a área de um triângulo, tá? A área de um triângulo, ele vai ser A ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, a área do triângulo vai ser igual. A aresta, a gente descobriu, ó, ela vale 11,02 centímetros, aí elevado ao quadrado, vezes o raiz de 3, que eu dei para vocês ali, ó, 1,73. Tudo isso dividido por 4. Então, a área do meu triângulo equilátero, quanto é que é 11,02 vezes 11,02? Quanto é que dá? 121,1. 121,4.404. 121,4.000. 404. Então, pode 121. 400. Então, aqui é 0. É 0. 121,4. Tá? Não precisa do 0. Só 121,4. Vezes 1,73. Tudo isso dividido por 4. Quanto é que dá 121,4 vezes 1,73? $210,022. 210,022. Vamos usar só o 2. Tá? Tudo isso dividido por 4.
Então, a área do meu triângulo vai ser 210,02 dividido por 4, que vai dar 52,505. 52,500. Vou botar 52,5 centímetros quadrados, tá? Essa seria a área de um triângulo. Agora ficou uma barbada, né? Porque primeiro vamos achar a área total. A área total, pessoal, como todos os lados são iguais, quantos lados tem? Quantas faces tem um tetraedro? 3. Lateral 3, tá, Kainan? Mas as faces totais, né? Porque aqui pede área total. Então eu só multiplico por 4. Porque ali não pede área lateral, ele pede só área total. E como todas as faces são iguais, eu só preciso multiplicar esse 52,50, tá? Por 4. Então a minha área total vai ser igual a 4 triângulos lá. Então a minha área total vai ser igual a 4, que multiplica os 52,50, que vai dar 210,02 centímetros quadrados. É isso? Não? Entenderam? É isso, senhor. Aham. Eu vou desenhar aqui para vocês como seria a área total. Alguns devem ter estado em dúvida. Ó, eu joguei para os lados, né? Vamos para cá, para lá e para cá. Então, aqui é a área lateral, 1, 2, 3, e aquela ali é a da base. Mas todos são iguais. Então, para mim achar a área total, é só multiplicar por 4, tá? Que é a característica do tetraedro. Tá bom? Área total. Agora o volume de qualquer pirâmide, base vezes altura, dividido por 3. A base a gente já tem, ó, 52,50. Então eu vou escrever aqui, ó, volume igual área da base vezes altura, dividido por 3. Então, volume... Ô, senhor, uma dúvida. Para eu descobrir a área total do tetraedro, eu preciso fazer esse monte de cálculo que o senhor fez? No caso, para descobrir a altura, daí para descobrir um monte de coisa, até descobrir a área? Não, mas a altura foi dada. Não, sim, é que o senhor... Eu não entendi muito bem o que o senhor quis representar com aquela fórmula ali, A raiz de 6 sobre 3. Ela é a altura do tetraedro. Ela é uma fórmula para descobrir a altura do tetraedro. Caso não tivesse dado, mas como ele deu, eu não precisava calcular isso. Não, a altura tem, né? Mas eu não tenho o lado. Eu não dei o lado. E eu preciso do lado para descobrir a área do triângulo, da face, da base. Qualquer um dos triângulos eu preciso da aresta, essa aresta aqui, ó. Eu não tenho ela. Mas na fórmula eu tenho, olha ali, ó. A raiz de 6 sobre 3. O H eu tenho, é 9, eu substituí, ó.
Aí eu fiquei com uma incógnita que é o valor entendi, da minha sim, aresta. entendi. Entendeu, Camille? Sim, senhor, obrigada. De nada. Disponha. É muito bom essas intervenções. Isso que dá um brilho nas minhas aulas. Alguém que faça intervenções, que nem o Kainan, que nem a Elisa, que nem a Gabriela, que hoje está quieta. Olha só. Falta agora multiplicar pela altura. Quem é a altura ali? A área da base a gente tem, ó, é 52,50. E a altura é 9, dividido por 3. 9 dividido por 3, quanto é que dá? 3. 3. Então, meu volume, ele vai ser 52,5 multiplicado por 3. Quanto é que dá? — 52,5 multiplicado por 3. 157,5. Eu não entendi. Agora fala, Elisa. 157,5. 157,5. O que, Elisa? Centímetros o quê? Quando Cúbico, é volume, cúbico. Centímetro cúbico. Vai. Tá, Camille? Muito bem. Entenderam bem essa parte do tetraedro? Pessoal, cai muitas questões de tetraedro. Tá? O último que eu vi caiu uma questão de tetraedro. E eles são sem vergonha. Eles ou eles dão altura, né? E aí tu é obrigado a saber essa forma de aqui, ou eles dão a aresta, e também vocês são obrigados a saber essa forma se quiserem fazer rápido a questão. Se vocês quiserem levar o tempo de toda a prova, 2 horas fazendo, aí vocês usam, nesse caso aí, vocês podem usar Pitágoras. Mas normalmente eles não vão fazer isso com vocês, tá? Claro que isso aqui, pessoal, essa questão que eu colocar para vocês, né, é uma questão dificílima, tá? As outras são fáceis. Esta questão é uma questão dificílima de se resolver se a gente não sabe essa fórmula aí, né? E quem dirá a fórmula da área, né, do triângulo equilátero. Se vocês não têm aquela fórmula do triângulo equilátero aqui, né, a raiz de 3 sobre 4, pessoal, vocês têm que usar Pitágoras, aí vai levar um século para vocês resolverem a questão só com altura, tá? Então, lembrando para vocês, a próxima aula eu já vou ver os sólidos de revolução, né? Até vou colocar aqui, ó, um videozinho mostrando, né, como é que funciona, né, o cilindro. Se eu pegar um eixo, tiver um retângulo aqui, e eu der um tapa nele, no retângulo, esse retângulo ele vai girar em torno do eixo, formando um cilindro, tá? Da mesma forma, se eu tiver um triângulo retângulo, né? Tem que ser um triângulo retângulo. Pode ser outro triângulo também, mas aí vai ser outras figuras. Se eu der um tapa nesse triângulo retângulo, ele vai girar e vai formar um cone, tá? Por isso que são chamados de sólidos de revolução. E a esfera é a mesma coisa. Se eu pegar uma meia esfera, um meio círculo, né? Se eu pegar um meio círculo preso a um eixo e eu der um tapa nele, ele vai girar e vai formar, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui, ó, uma bola, ó, uma bola. Eu vou botar a bola aqui dentro. Tá bom, pessoal? Alguma outra pergunta? Tudo certo? Tudo certo.
Um beijão para vocês e a semana que vem, então, a gente vê para mais um episódio da Geometria Espacial. Tchau, pessoal.